Boa noite, meu irmão, graça e paz. Hoje é segunda-feira e este é o nosso Segundas 18, mais uma vez, para juntos pensarmos acerca da igreja, do seu comportamento, seja do ponto de vista litúrgico, doutrinário, e o nosso raciocínio, a nossa influência enquanto Igreja do Senhor e Corpo de Cristo. Quero desejar para você uma semana abençoada e que Deus permaneça guardando a sua vida. Aliás, lembrando em tempo que na próxima quarta-feira, dia 5 de abril, nós estaremos em Salvador, na Avenida São Rafael, número 1041, estabelecendo o Centro de Evangelismo Cristianismo Sem Fronteiras na nossa capital. Fica ao lado do Shopping Pontual, nas proximidades do Colégio São Rafael. Se você é de Salvador, participe com a gente, será bênção para a sua vida. Desde 3 semanas atrás, nós estamos no Segundas 18, compartilhando, discutindo, pontuando alguns comportamentos da igreja, de modo particular no Brasil, do raciocínio teológico, da postura e do posicionamento que nós estamos vivenciando em linhas gerais. Falando um pouco sobre o movimento místico dentro das igrejas, de uma exacerbação do comportamento dentro do contexto, seja ele do contexto pentecostal ou neopentecostal, ou dentro do seu contexto mais conservador, mais tradicional, como nós conhecemos de maneira comum, e falei numa dessas segundas sobre 2 extremos que nós precisamos evitar, que é o racionalismo religioso, que rejeita a ação do Espírito Santo nos nossos dias, no nosso tempo, que rejeita a contemporaneidade dos dons espirituais, e o outro extremo que parte para uma linha completamente perigosa de gestos, palavras, chavões, raciocínios, comportamentos que fogem da orientação bíblica. Aliás, gosto de dizer sempre que a melhor postura é a do equilíbrio. O Senhor Jeová, quando passa para Josué orientações, quando ele assume o comando dos hebreus para a conquista da terra prometida, o Senhor diz assim: medita nesta palavra de dia e de noite, para teres o cuidado de guardar tudo conforme está escrito, não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, aquele que se guia pela palavra de Deus, sem extremismo e sem racionalismo religioso ou fanatismo religioso, este tem um equilíbrio na sua vida cristã e desfrutará da bênção de Deus e do crescimento espiritual. Eu disse a você na última segunda-feira que nós iríamos falar um pouquinho sobre aspectos da verdadeira espiritualidade. Isto porque existe uma confusão sobre o que é ser espiritual ou não ser espiritual. Por exemplo, aquele pastor ou pregador ou irmão que de repente não é do fogaréu, como se diz dentro desse contexto, ele é considerado um homem espiritualmente frio. E aí eu gosto de frisar, a minha avó paterna era uma mulher de muita oração, ela orava aí pelo menos 7, 8 horas por dia, e eu só lembro de ter visto a minha avó falando em línguas estranhas, em línguas espirituais ou glossolálias 2 ou 3 vezes na minha vida. E dentro do que eu entendo de espiritualidade, ela era uma mulher espiritual, ela era uma mulher que praticava a vida cristã com piedade e com temor de Deus. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15, Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito,
porque elas lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Se você ler comigo o capítulo 3, versículo 1, dando continuidade a esse raciocínio de Paulo, vai perceber que Paulo divide a humanidade em 3 perfis de homens. Ele fala do homem natural, fala do homem carnal e fala do homem espiritual. Óbvio que a nossa concentração, neste segundo às 18, vai ser sobre os aspectos da verdadeira espiritualidade, portanto, o homem espiritual é o nosso foco. Mas só para você entender a diferença entre um e outro, o homem natural é aquele nascido fisicamente, mas que não experimentou o novo nascimento e um crescimento espiritual. Portanto, todo ser humano, homem ou mulher, está nesta relação dos que Paulo chama de homem natural. Ele não compreende as coisas espirituais porque elas não se discernem de maneira natural, elas se discernem espiritualmente. Já o homem carnal, conforme nós vamos ler no capítulo 3, versículo 1 da primeira carta, é aquele que, além de ter nascido espiritualmente, se converteu à fé em Cristo Jesus, no entanto, continua sendo guiado pela carne. Dá-se a questionar se tal homem de fato viveu um novo nascimento ou apenas uma conversão exterior, ou seja, não ocorreu o processo da metanoia, da mudança de natureza, da transformação. O seu ego continua sendo o seu mestre. Então, o homem natural, somos todos nós, nascidos fisicamente. O homem carnal é aquele que se converteu à fé, mas não viveu o novo nascimento de fato e vive guiado pela carne, pelo eu e pelo ego. Já o homem espiritual é aquele que vive o processo da sua conversão, experimentando um crescimento espiritual e uma transformação que, biblicamente, é uma transformação gradual. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, Paulo diz assim: transformai-vos. A expressão do apóstolo Paulo para transformai-vos ali indica um processo contínuo de transformação, indica uma experiência continuada de transformação, de modo que, à medida que somos transformados de glória em glória, diz Paulo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 3, nos tornamos semelhantes a Cristo, semelhantes a Ele, com a mesma imagem, refletindo como espelho a glória do Senhor. Então, o homem espiritual é aquele que está vivendo esse processo de transformação contínua para se tornar mais parecido com Jesus. Esse é o nosso segundo às 18. Então vamos lá. Quais são os aspectos da verdadeira espiritualidade? Muito rapidamente. Primeiro, a verdadeira espiritualidade é teocêntrica. E aí nós vamos observar que um dos problemas desse misticismo religioso é que Deus deixa de ser o centro e o homem, o profeta, o apóstolo, o bispo, o pastor, o pregador, se torna a estrela da noite, a figura central do culto. As pessoas vão para a igreja nessas circunstâncias, não porque querem adorar e cultuar a Deus, mas porque o pregador hoje é fulano, mas porque hoje é a reunião do rancho dos profetas, mas porque o profeta tal vai estar na vigília hoje. Ou seja, o foco, o centro, o propósito deixa de ser Deus e passa a ser o homem. Na verdadeira espiritualidade,
Deus é o centro de tudo. Não se equivoca transferindo para o homem méritos que são exclusivamente de Deus. Daí, Davi cantar no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11, e Davi diz que nas mãos do Senhor há poder e força, em suas mãos está o engrandecer e o dar vida a todas as coisas, porque o Senhor tem poder para levantar e para fazer cair. Paulo, compondo um louvor de adoração, diz em Romanos 11, 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou ainda, quem a ele deu primeiro para que lhe seja retribuído? Aí Paulo conclui o seu louvor dizendo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então, a primeira marca, o primeiro aspecto de uma verdadeira espiritualidade é que ela é teocêntrica. Assim, se na verdadeira espiritualidade o teocentrismo prevalece, Deus é o centro, então nós precisamos entender que o segundo aspecto da verdadeira espiritualidade é que ela coloca o homem no seu devido lugar. O homem fica em segundo plano. Deus é o centro da ação. Toda e qualquer manifestação de espiritualidade que chame a atenção para si, que faça com que o homem se torne a causa do fenômeno, do milagre, do culto, da adoração, deixa de ser espiritualidade e se tornou clara, objetiva e real carnalidade e antropolatria, ou seja, a adoração do homem. Aliás, eu disse um dia desses, a reforma protestante causou uma revolução na história da igreja. Mas, lamentavelmente, nós tiramos as imagens de escultura das paredes e colocamos nos altares, colocamos nos púlpitos. Estamos falhando nisto. Não estou falando de você admirar alguém, de você gostar do ministério de alguém. Não estou falando de você reconhecer em alguém um homem de Deus, uma mulher de Deus, e até de elogiar, reconhecer, valorizar, reconhecer a autoridade e se submeter a ela. Estou falando desta veneração por homens que são temporários, nós somos barros. Paulo diz que o tesouro foi posto em vaso de barro para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Primeiro aspecto da verdadeira espiritualidade, ela é teocêntrica. Deus está no centro. Segundo aspecto da verdadeira espiritualidade, ela coloca o homem no seu devido lugar. Ele precisa entender que Deus não funciona, não existe em função do homem, mas o homem em função de Deus. Dentro desse misticismo religioso, Deus é obrigado a fazer, Deus é obrigado a cumprir. Determine que Deus tem que fazer, profetize que Deus tem que realizar. Você é um pequeno Deus. Dentro da perspectiva bíblica, Ele é o leiro, eu e você somos barro. Ele se assenta sobre o universo. Eu e você somos como a relva que brota pela manhã e murcha ao meio-dia. Portanto, precisamos reconhecer esse nosso lugar. Esse é o nosso segundo às 18. Compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, participe conosco, sugira temas para nós. Terceiro lugar, a verdadeira espiritualidade é comunitária. Ou seja, na verdadeira espiritualidade, o egoísmo é descalçado, é enfraquecido.
basta olharmos o perfil da igreja primitiva. Você vai ver claramente que há uma comunhão extraordinária na igreja primitiva entre os irmãos em si, e há uma ação efetiva da igreja para com a comunidade local onde ela está inserida. A igreja precisa entender que a sua atividade não se resume ao templo, não se resume ao evangelismo do folheto, da cruzada. A igreja precisa participar da comunidade onde ela está inserida. Não pode ignorar o contexto social, espiritual, político e cultural de onde ela está inserida. Aliás, deixa eu fazer um destaque. Nós tivemos no último sábado uma ação social extraordinária, mais de 600 pessoas atendidas, aproximadamente 120 profissionais envolvidos com orientação jurídica, exames médicos, palestras, tratamento estético, consultas médicas, uma série de ações. Por que isso? Porque o evangelho não pode ficar resumido ou reduzido à pregação do culto. Precisa se tornar efetivo. A pregação é uma provocação para que a igreja saia do lugar, se mobilize, porque a verdadeira espiritualidade é comunitária. Se envolva, participe, seja bênção na vida de alguém. Quarto lugar, a verdadeira espiritualidade é centrada na Bíblia. Presta atenção nisso. Tudo que vai além da Bíblia não serve para você. A Bíblia engloba tudo que Deus pensa acerca do homem. Tudo que Deus planeja acerca do homem. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para redarguir e para corrigir a injustiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, toda espiritualidade fora da Bíblia é carnalidade. Deixa eu respirar para eu dizer isso aqui. Toda profecia, toda revelação, toda experiência pessoal, seja sonho, visão, arrebatamento em espírito, que foge da Bíblia, deve ser absolutamente rejeitado. Não serve como guia para a sua vida espiritual, porque a palavra de Deus é luz e a verdadeira espiritualidade deve ser centrada na doce e poderosa palavra de Deus. Concluindo nosso 2:18, hoje a verdadeira espiritualidade é missiológica ou missionária. Uma igreja espiritual, um homem espiritual, uma mulher espiritual reconhece a sua missão de anunciar a Cristo e tornar o seu nome e o seu evangelho propagado. Ouso dizer que a razão principal para a presença da igreja na terra é a evangelização e a obra missionária. Discorde, você tem direito? Diga, não. A maior razão da igreja na terra é a adoração a Deus. No céu também há adoração, querido. Os anjos o adoram. Os animais o adoram. A criação o adora. É só ver a Bíblia. Então Deus não mantém a igreja aqui porque Ele precisa que a igreja o adore. Porque aqueles que vão morrendo e partindo para os céus estarão ou estão num ambiente de adoração. E não entra em questão aqui se eles estão ativos ou passivos. O fato é que o céu é lugar de adoração. Porém, Jesus nos salva, nos transforma, nos redime e nos leva a um processo de aperfeiçoamento para nos tornarmos semelhantes a Ele, para que nós, seja pela nossa vida, seja pela nossa pregação, evangelizemos o mundo e eles conheçam
que há um só Deus. Um outro aspecto que eu gosto de frisar é que a causa primária para o batismo no Espírito Santo, e desculpa aí, não é o falar em outras línguas. Não sou contra. Eu sou batizado com o Espírito Santo e creio na contemporaneidade dos dons. E não está em questão se quem está acompanhando este vídeo concorda ou discorda, se você é tradicional ou pentecostal. Isso não está em questão. Eu vou parafrasear, vou pegar aqui uma música antiga do Armando Filho, que diz assim: a experiência é pessoal, por isto vou vivê-la intensamente. Lá naquele disco de 1992, O Mover do Espírito. Então eu creio no batismo com o Espírito Santo e creio na manifestação das glossolálias, das línguas espirituais e dos dons do Espírito Santo. Mas a principal razão para o batismo no Espírito Santo não é o falar em outras línguas. A principal razão para o batismo no Espírito Santo é a obra da evangelização. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, o plano de Deus é que o revestimento da igreja pelo Espírito Santo, a capacitação espiritual da igreja pelo poder do Espírito Santo, a levará a testemunhar de Cristo, a viver a sua fé de maneira eficiente, enfática, convicta e missiológica. Esse é o nosso 2 às 18, concluindo aqui, convidando a você para compartilhar esse vídeo, para comentar esse vídeo, para disseminar esse vídeo, e nós esperamos em Deus que seja bênção na vida de milhares de pessoas. Que Deus abençoe sua vida e sua casa. Boa semana. Até a próxima segunda-feira no nosso 2 às 18. Deus abençoe. Fique com Deus e fique com a gente.